Boa tarde. Boa tarde. Esse clima meio chuvoso, a luz apagada aqui em cima. É um convite, né? É um convite. Mas o nosso convite aqui é outro, é um convite à nossa reflexão, né? Aproveitar esses 30 minutinhos tão importantes na nossa vida, né? Que a gente conseguiu, de uma maneira ou de outra, dar uma parada, fazer uma pausa, né? Para fazer alguma reflexão. E de um tema que é absolutamente importante nas nossas vidas. De um tema que é absolutamente presente nas nossas vidas e que às vezes a gente não dá a devida atenção. Então aqui fica esse convite carinhoso, né, para estudar o tema que está aqui, né, a lei divina ou natural, que tem todo ali, ó, o livro terceiro do livro, né, o livro dos Espíritos, dividido em 4 partes. A terceira parte, ela vai esmiuçar todas as leis naturais, né, com muito carinho, né, lei de conservação, lei de reprodução, lei de destruição, lei de liberdade, de progresso, de sociedade. São tantas leis universais, né, que Kardec e a espiritualidade, coordenada pelo Mestre Jesus, se dedicou a botar num capítulo. Mas, na verdade, todos os livros da codificação espírita, os 5 livros, eles vão estudar com muito carinho, com muita atenção, as leis de Deus. E, claro, nós temos aqui, gente, agora, então, um pouquinho mais de 25 minutos, né? Então, aqui é só dar, assim, ó, possibilitar algumas reflexões e despertar, se possível, a nossa curiosidade, né? Hoje em dia, eu digo, né, as obras básicas já disponíveis na internet, na palma da mão, né, no celular, vai ali, Livro dos Espíritos, já aparece, né? Então, deixa eu estudar um pouquinho o que foi falado lá no Humberto de Campos, na palestra, né? Vai que o palestrante falou uma bobagem, né? Opa, deixa eu dar uma confirmada, porque acontece, né, gente? Ser humano é ser humano, a gente se atrapalha. Por mais que a gente elabore, estude, prepare um tema, mas a gente pode falar alguma coisa não exatamente adequada com a doutrina espírita. Então fica o convite. Deixa eu dar uma lidinha lá no Livro dos Espíritos para ver do que realmente fala a lei divina ou natural. Então, aqui, ó, o que se deve entender por lei natural? E a resposta que está ali na questão 614. A lei natural é a lei de Deus. Lei natural é a lei de Deus. Só por esse motivo, assim, a gente já poderia, né, arregalar o olho, né, e prestar atenção. É a lei, caramba, é a lei de Deus. Opa, é interessante estudar, né? Lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E o homem, o ser humano, só se torna infeliz porque dela se afasta. Olha que interessante, então, né? Ela é a única, não tem outra necessária para a nossa felicidade. E quanto ainda hoje nós, humanidade, nesse nosso estágio, nós vamos procurar a felicidade em tantos lugares, às vezes bastante complicados, né? E a gente vai procurar a felicidade, acaba achando sofrimento e acaba achando a dor. Então, por quê? E por que acha o sofrimento e a dor? Porque nós nos afastamos das leis de Deus. Nos afastamos das leis de Deus. Então, por isso que vale a pena esse nosso estudo. Opa, quem de nós não quer ser feliz? Né? Quem de nós não quer ser feliz? Então, o que eu preciso entender? O que eu preciso fazer? Está aqui um roteiro, né? Lei natural ou lei de Deus.
ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, é uma lei que sempre existiu, considerando que Deus, para nós é até muito complicado, claro, né? Entender que Deus não teve começo. Porque se Deus teve começo, alguém criou esse Deus. Então, esse que criou Deus, que seria o Deus, né? Então, não, Deus não tem começo. E desde que Deus existe, né, Ele já, com toda a sua sabedoria, com todo o seu amor, com toda a sua perfeição, com a sua justiça, já criou leis para governar o universo. Para governar o universo e para governar cada um de nós. Então, o fato de Deus ter essas leis, criado essas leis desde sempre, são uma referência segura. Porque as nossas leis humanas, a gente vê assim, gente, olha, né? Como é que é aquela frase célebre? Se a gente soubesse como são feitas as leis e as salsichas, a gente se afastaria das leis e das salsichas. Se a gente soubesse como são feitas as leis humanas, o que rola nos bastidores, a gente se assustaria, né? Mas não, a lei de Deus, essa é uma referência segura, né? Eterna. Opa, é por aqui que eu devo seguir, Conhecimento da lei natural. Onde está escrita a lei de Deus? Deus é um cara, a gente tem que considerar isso, né? Um cara muito bacana, um cara top. Porque, poxa vida, aonde que ele foi botar a lei de Deus? Para não ter problema? Na nossa consciência. Está dentro de cada um de nós. Então, tanto que, quando a gente vai cometer algum tipo de deslize, e aí pode, né? Poxa vida, eu estou lutando contra a fofoca, né? A fofoca já me prejudicou na vida, né? Então, eu acho que está na hora de eu controlar a minha língua, controlar um pouquinho mais. Mas e daí então, quando surge uma oportunidade, né, a Regina se aproxima e o homem velho, o Silvio velho que habita dentro de mim, né, que gosta de fofoca, Regina, nem te conto, Regina. Só que quando a gente faz isso, acende uma luz amarela. De novo eu tropeçando na língua solta. De novo, mais uma vez, né? E aí a gente pode pegar o exemplo que quiser dos nossos atrapalhos cotidianos, dos nossos atrapalhos diários. Quando a gente se atrapalha, acende a luz amarela. Por quê? Está aqui, ó, né? Lei de Deus escrita dentro da nossa consciência, né? O tempo todo. Todos a conhecem? Não. Mas todos podem conhecê-la. Então, claro que sim, né? Que não a conhecem, é só a gente olhar para o mundo. É só a gente olhar para as redes sociais. É só ligar a televisão e ver o tipo de notícia, o que está sendo veiculado. Para a gente ver o quanto que ainda, na grande maioria, as pessoas não se deram conta dessa lei que rege a vida, da lei que rege o universo. Não se deram conta ainda. Onde prepondera o egoísmo, onde prepondera o jeitinho, onde prepondera, né, o eu primeiro, azar do resto, azar dos outros. Vou no shopping num dia que está cheio, né, e eu estou procurando uma vaga, né, tem uma vaga, mas tem um desenho ali no chão, que é para gestante.
que ninguém está olhando. É na vaga de gestante que eu vou colocar. Né? Sendo que há países que, eu digo devagarinho, algumas coisas vão acontecendo assim. Ó. Se eu não me engano, é no Japão, em Tóquio. Nesses eventos que reúnem muitas pessoas, muita gente. E daí assim, ó, os primeiros que estão, o estacionamento imenso, 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 né? E daí, os primeiros que chegam, se é aqui no Brasil, não, eu vou lá botar o carro lá na frente, que eu só dou 2 passinhos e já estou na entrada, né? Resolvo o meu problema. Não, tem países que já começam a pensar diferente. Os primeiros que chegam, colocam o carro bem distante, bem distante. Porque as pessoas que forem chegando depois, atrasadas, conseguem colocar o seu carro mais perto da entrada. Eu que cheguei mais cedo, eu posso ir caminhando com toda calma. Então, né, os movimentos de progresso que vão acontecendo lentamente pelo planeta. Todos a compreendem? Não, nem todos compreendem a lei de Deus. Quantos que numa quarta-feira à tarde, meio chuvosa, um tempo meio fusco-fusco, levo o guarda-chuva, não levo, vou me molhar, não vou me molhar, né? Resolvem sair, né, até uma casa espírita, assistir uma palestra, fazer uma reflexão. Não. Né? Poucos, gente, né? Poucos se propõem a isso, mesmo tendo condições, mesmo tendo tempo, mesmo tendo disponibilidade. Então, não, nem todos a compreendem, né? Porque aqui tem um convite para que a gente estude, porque nada cai de bandeja na vida, né? Nada cai, a gente precisa estudar, correr atrás. É assim que acontece, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ou seja, precisamos fazer a nossa parte. Um dia todos a compreenderão, a lei de Deus? Sim. Um dia todos a compreenderão. Né? Porque o progresso é também uma lei. Né? É também uma lei de Deus. Então, todos compreenderão e o progresso se efetuará. Né? Essa longa... Claro que aí que entra, sim, os conhecimentos abençoados, sagrados da doutrina espírita, que fala para nós assim, ó, que é impossível nós tomarmos conhecimento de tudo que a gente precisa numa breve encarnação de 100 anos, 110, 120 anos. Uma breve encarnação. Breve. 100 anos, 110 anos, 120 anos, é isso aqui, ó. É isso aqui. É muito rápido. Né? Então precisamos, para que esse progresso se efetue, né, palmilhar, percorrer uma longa caminhada através das encarnações, através das experiências, errando e acertando. Hoje eu, Silvio, eu penso assim, que nós aprendemos muito mais pelos nossos erros que pelos acertos. Muito mais pelos nossos erros do que pelos acertos. Né? Mas vamos falar um pouquinho mais depois de erros e acertos, lá na frente. Então, né, só para a gente saber, então, aqui, né, nesse slide, as leis divinas, então, regulam as leis físicas, que regulam o movimento e as relações da matéria bruta e são do domínio da ciência. Então, porque as leis de Deus envolvem leis físicas e leis morais. Leis físicas e morais. Então, a lei física da astronomia, da física, da química, todas essas leis são de Deus, não foram criadas do nada, não. Tem um Criador. Né? E as leis morais, que dizem respeito ao homem e suas relações com Deus e com seus semelhantes. Eu acrescentaria aqui, né? Dizem respeito ao homem, ao ser humano e suas relações consigo mesmo
Porque vê que as nossas leis humanas, quase que de maneira geral, elas não dizem respeito assim, ó, fulano, se tu tem diabetes, tu tem que controlar a glicose. Tem alguma lei que fale isso? Não tem que comer tanto bolo, nem tanta cuca, nem tomar tanta Coca-Cola. Não tem uma lei que... Porque, então, né, as leis humanas falam mais dessa regulação das leis sociais, entre nós aqui, entre as instituições. Mas a lei de Deus, ela cavoca um pouquinho mais fundo. Porque até o que eu faço comigo tem a ver com a lei de Deus. Estou cumprindo os deveres para comigo? De cuidar do meu corpo, de cuidar do meu pensamento, de cuidar dos meus sentimentos, de controlar a minha língua, de tantas obrigações que cada um de nós tem para consigo mesmo. Regulado pela lei de Deus. Né? E a relação com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. Então, não só aqui no plano físico, a lei de Deus também para os desencarnados. Então, abrange tudo, né? Abrange tudo. Porque Deus está no controle de todo, no controle de tudo. Deus está no controle. Nós nos esquecemos. De que Deus está no controle de tudo. E quanto maior esse esquecimento, maior a nossa ansiedade. E todos nós sabemos que hoje, no planeta, existe uma imensa, gigantesca pandemia de ansiedade. A ansiedade, que se manifesta das mais variadas formas. O quanto dessa ansiedade tem a ver com o fato de não entender esse Deus, esse Pai amoroso, justo, que está no controle de tudo, através das suas leis. Pensou, a lei de Deus capta. Nada foge, nada foge. Considerando as leis de Deus, não existe fora. Tudo está dentro. Tudo está dentro da lei de Deus. Então, aqui, gente, assim foi um apanhado relâmpago do que está ali no livro dos Espíritos, na terceira parte, que fica o convite para o nosso estudo. Mas agora, a partir desse slide, eu vim trazendo, né, procurei trazer umas reflexões para a gente entender o quanto que as leis de Deus estão espalhadas. Porque já que a lei de Deus vale para todos, será que só quem conhece a doutrina espírita que é merecedor de saber a lei de Deus? Não, Deus é Pai de todos. Então, o conhecimento está espalhado pelo universo, pelos 4 cantos do planeta, pelas religiões, pelas artes, pela filosofia. O conhecimento está aí. O conhecimento da lei de Deus está aí, disponível para todos. Então, foi o que eu procurei trazer nesses slides. Então, né? E aqui uma pergunta para nós, né? Nós somos andarilhos ou peregrinos? Cada um de nós. Que procure responder para si. Nós somos andarilhos ou peregrinos? Andarilho. O andarilho caminha sem direção. Sem direção. Perdido em demandas e distrações. Perdido em demandas e distrações. Quantos hoje, gente, amanhecem, primeira coisa que fazem, pegar o celular. E o dedo, aquele incansável,
vai até a hora de dormir, olhando para aquela telinha o tempo todo. O tempo todo. Agora, vindo para cá, tive que parar ali num estabelecimento comercial, e tem a sinaleira na frente, e daí, enquanto a moça foi lá para buscar alguma coisa lá para me atender, eu fiquei olhando para o trânsito, e a sinaleira fechada, e tinha um caminhão parado, era o primeiro ali, né? Na cabine do caminhão, 3 pessoas, o motorista e mais 2. Os 3 assim, ó. Enquanto a sinaleira estava fechada. Mas isso é muito característico dos nossos tempos, né? Então, né, o excesso de tela, de informação, né, o excesso esconde uma falta. O excesso esconde uma falta. Falta uma coisa, falta algo. E não vai ser na tela do celular que aquela pessoa vai conseguir. Porque está perdida, sem direção. Sem direção. Na expectativa de que a próxima notícia, que a próxima postagem traga algum alento. Mas Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós. Enquanto a gente estiver procurando fora, a gente está perdido. A gente está perdido. Então, por isso, quantos no planeta hoje são andarilhos? Perdidos. Quantos? Fugindo desse olhar atento e amoroso para si. Fugindo. Através do consumo de substância, através de compras exageradas, através da mentira, através de mergulhar nesse mundo da política, através de olhar só para o futebol, ou só para a novela, ou só para séries. Né? Cada um vai achando um jeito de fugir. Né? Ou no trabalho, né? Sempre limpando, sempre não sei o quê, não posso parar, limpeza, está tudo sujo, caiu aqui um fio de cabelo, opa, né? Andarilhos. Por desconhecermos, né? Olha o que o peregrino, somos andarilhos ou peregrinos? O peregrino sabe onde quer chegar. Ele tem um destino, um propósito, e cada passo que dá está alinhado com esse objetivo. Com esse objetivo. Então tem um destino. Opa, eu estou passando agora na vida por uma determinada situação complicada. Pode ser financeira, pode ser de emprego, pode ser conjugal, pode ser familiar, saúde. Mas para lá, esse é um momento, é apenas um momento, porque eu sei que eu tenho um destino, e o que eu estou passando tem uma causa, e tem um propósito, eu vou me tornar um ser humano melhor, eu vou aprender coisas com aquilo ali, eu vou aprender coisas que de outra maneira eu não aprenderia. Olha que bênção, que alegria poder passar por determinadas dificuldades quando nós sabemos que somos peregrinos. Porque se a gente cogita a possibilidade de ser andarilho, daí o ser humano desaba. Porque comigo eu não merecia, eu sou um cara tão legal, tão bom. Daí a gente se perde em reclamações, em vitimismo. Olha aí. Então, lei de Deus aqui, gente. Lei de Deus para todos nós. Né? É a lei de Deus perguntando: ô meu filho, minha filha, és um andarilho ou és um peregrino, uma peregrina?
austríaco Rainer Maria Rilke. Essa frase deve ter uns 120, 130 anos. Né? Olha que o Rainer Maria Rilke, esse austríaco, escreveu para nós. Lei de Deus, tá? A lei de Deus espalhada pelos 4 cantos. Seja paciente com as coisas não resolvidas em seu coração. Tente amar as próprias questões. Porque quantos de nós, né, tem algo nesse momento que está inquietando cada um de nós? Nós aqui. E os encarnados, os desencarnados que estão com a gente aqui, nos assistindo. Quantos de nós temos alguma dúvida, alguma angústia no nosso coraçãozinho agora, nesse momento? Nesse momento. Seja paciente, olha que frase, com as coisas não resolvidas em seu coração. Tente amar as próprias questões. Tente amar a sua dúvida. Tente amar a sua ausência de resposta, porque está tudo certo. Não procure agora as respostas. É uma frase assim, ó. Não procure agora as respostas que não podem ser dadas, pois você não seria capaz de vivê-las. E o mais importante é viver tudo. Então, né? Na nossa ânsia de procurar respostas, mas não. O Rainer aqui vai falar para nós assim, não, calma lá. Não precisa se afobar, ter ansiedade para saber a resposta. Aproveita esse teu momento. Que seja de dor, que seja de lágrima, ou que seja de sorriso, mas aproveita o teu momento, vive o teu momento. Porque nesse teu momento tem algo sagrado acontecendo e a gente não sabe muitas vezes o que está de sagrado acontecendo. Né? Então, viva as questões agora. Talvez você possa, então, pouco a pouco, sem mesmo perceber, conviver algum dia distante com as respostas. Né? O que a gente não sabe agora, gente, as respostas que nós não sabemos agora, no dia de hoje, dia 13 de setembro de 2025, está tudo certo, está tudo certo. Porque talvez essa resposta daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos, a resposta vai chegar, límpida, clara. Quanto que nós nos preocupamos, né, ansiosamente querendo respostas para o que está acontecendo com a gente, o que está acontecendo com o filho, o que está acontecendo com o marido, o que está acontecendo com o país, o que está acontecendo com o planeta. Deus está no controle. Deus está no controle. Tem as leis que regem tudo. E o que não é para saber agora, está tudo certo, porque a gente não daria conta de saber. Precisa ser assim, precisa ser assim. Então, eu digo, para quem chegou agora, né, leis de Deus, e quanto que as leis de Deus estão espalhadas. Né? Se a gente tiver um olhar atento, a gente vai captando a lei de Deus. A gente vai captando. Então aqui é uma frase atribuída a Chico Xavier, não sei se é dele. Tem um monte de frase atribuída ao Chico Xavier hoje em dia. Mas se é do Chico, ou se não é, ou se é do Pedro, ou se é do João, ou se é do Manuel, ou se é da Maria, não tem problema. Vamos para a frase. Todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos nós somos instrumentos das forças com as quais
estamos em sintonia. Aí cabe uma reflexão para cada um de nós. Será que eu ando muito com esse contexto todo desanimado? Será que eu ando muito raivosa? Será que eu ando muito preocupada? Saiba que para o ansioso, para o preocupado, para o raivoso, para o sem esperança, ele está se alinhando com entidades, com energias exatamente iguais. E ao alimentar o desânimo, por exemplo, né, ele no seu íntimo alimentar o desânimo, não tenhamos dúvida que nós estaremos sintonizando com quem também está desanimado, triste. Isso aí a doutrina espírita explica muito bem. Jesus falou, quando interpelou um sujeito obsidiado, né? Qual é o teu nome? Perguntou. Meu nome é Legião, porque somos muitos. À medida que se alimenta o desânimo, a revolta, a rebeldia, a raiva, a falta de esperança, toda essa nuvem de testemunhas atuando para que esse desânimo, essa raiva, essa falta de esperança aumente. Todos nós somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. A gente está sendo um instrumento. Então, olha que convite maravilhoso, né? Olha que convite maravilhoso. Opa! Né? Aquela frase que eu gosto muito. O desânimo vai bater a nossa porta. O desânimo vai bater a nossa porta. Jamais deixe ele entrar. Jamais deixe o desânimo entrar. Porque a gente sabe como que o desânimo entra. E quando que ele entra. E a gente não sabe quando que ele vai embora. A gente não sabe quando que ele vai embora. Então, olha aí. Então, né, não deixa... Hoje, acordei meio triste, meio cansado. Não deixa o desânimo entrar. Olha, isso aí já é uma injeção de ânimo. Já é uma injeção de ânimo, de força, de coragem, de otimismo. E à medida que alimentamos a força, o ânimo, a coragem, o otimismo, nós passamos a ser instrumentos de forças que alimentam o ânimo, a força, a coragem e o otimismo. Olha aí. Olha como está nas nossas mãos. Olha como está nas nossas mãos. Essa possibilidade de fazer diferente. De fazer diferente. Né? Alinhar os nossos pensamentos e sentimentos com as leis de Deus. Com as leis de Deus. Então, para que a Regina não puxe a minha orelha mais forte do que ela vai puxar, porque eu já passei 4 minutos, encerramos a nossa reflexão da tarde de hoje, né, e fazendo esse convite carinhoso para que nós, primeiro, peguemos lá o nosso livro dos Espíritos, porque o que falamos aqui está ali, a terceira parte do livro dos Espíritos. Né, que a gente faça essa leitura e tire as nossas próprias reflexões e, fundamentalmente, que a gente passe a colocar na prática da nossa vida esses ensinamentos. Porque fé sem obras é letra morta. Tá bom, gente? Muita paz para todos.